Eternos, o novo filme da Marvel chegou e tá dando o que falar. Com pouco mais de 2 horas e meia, o filme traz uma nova perspectiva de super-heróis do universo Marvel nos cinemas. Mas será que Eternos é um bom filme? Porque teve gente que não gostou. E porque teve gente que achou o filme sensacional. Vale a pena assistir? Eu respondo a essas e outras perguntas nesse vídeo aqui. Então, bora repaginar? Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Júnior Ventura aqui, sejam bem-vindos ao Repaginando. Em Eternos, um grupo de imortais é enviado à Terra há milhares de anos atrás para proteger os humanos dos deviantes, que são seres abomináveis e que ameaçam a vida na Terra. O detalhe é que tanto os Eternos como os deviantes foram criados pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Além de proteger os humanos, os Eternos também eram responsáveis por repassar conhecimento para que os humanos pudessem se desenvolver e evoluir, auxiliando na criação de máquinas, aprendizado científico e até mesmo na criação de armas. Até aí estava tudo bem. Os anos se passaram, a humanidade evoluiu e até então os deviantes estavam dados como extintos. O problema é que já agora, nos tempos atuais, um grupo de deviantes volta a ameaçar a humanidade. E como se toda essa desgraça já não fosse pouca, planos obscuros dos Celestiais, aqueles deuses cósmicos, colocam a vida dos humanos em risco. Mas bora lá, o que eu achei desse filme? Eternos é dirigido por Chloe Zhao, que ficou ainda mais conhecida após ganhar o Oscar deste ano com Nomadland, inclusive na categoria de melhor direção. Ou seja, a mulher é uma grande promessa para os próximos anos. Apesar de aparecerem somente agora nos filmes da Marvel, pelo menos que eu me lembre, os Eternos eles já existem desde os anos 70, quando eles foram criados lá atrás pensando nos quadrinhos. E essa foi uma criação de Jack Kirby. Por se tratarem de uma raça ou uma espécie, ou seja lá o que eles forem, diferente dos humanos, eles têm poderes que vão além da nossa capacidade, como levitar, correr em altas velocidades, desenvolver novas tecnologias, força extrema e, além disso, de mudar a matéria das coisas, transformar um aço numa madeira e vice-versa e por aí vai. E justamente por serem seres cósmicos vindos da cidade de Olímpia, eles não podem interferir nas relações e nos conflitos humanos, como guerras e outras batalhas da humanidade, por exemplo. E nesse mesmo sentido, eles também não puderam interferir nas batalhas dos Vingadores, inclusive naquela que foi travada com Thanos em Vingadores Ultimato. Mas vamos lá, o que é que você precisa saber antes de ir ao cinema para assistir Eternos? Primeiro, que o filme é diferente em quase tudo do que você já viu nos filmes da Marvel. Provavelmente, se você vai esperando aí cenas de mutação, de luta ou algo muito acelerado, esqueça. O filme ele conduz a gente para a imersão de uma nova fase da Marvel, com novos personagens, novos conflitos e também um novo ambiente. E talvez seja por isso que o filme tende a ser um pouco mais introdutório do que cheio de desenvolvimento, de conflitos e de batalhas. E essas coisas que nós estamos acostumados a ver nos filmes da Marvel. Claro que, como eu falei, não são exatamente novos personagens. Eles já existiam. Mas para a grande maioria, eles são sim novos e talvez por isso que foi necessária toda essa introdução. Inclusive, o início do filme é com um texto que aparece na tela e que vai explicar pra gente quem são esses personagens, como eles foram criados e por quem esse grupo é comandado, que nesse caso é a Jaque. E eu acho que pelo fato de ter sido um filme mais introdutório, é que algumas pessoas tenham saído do cinema meio que desapontadas. E em parte eu até entendo essas pessoas. O filme ele é mais mitológico, inclusive com nomes que lembram muito a mitologia grega. E claro, toda essa mistura do humano com o cósmico, com o desconhecido, com seres milenares e imortais, é algo que remete bastante a algo mitológico. E isso talvez seja um motivo de estranhamento para quem estava acostumado com os últimos filmes da Marvel. É algo ruim? Não, mas eu vejo que precisa ser bem trabalhado para que isso se torne agradável para a maioria dos fãs. Até porque nem todo mundo gosta tanto assim de filmes que tem mais essa pegada. Mas bora combinar, né, gente? Já tava na hora de dar uma reviravolta no universo da Marvel. Muita coisa já estava ficando batida e até de certa forma entediante.
Vamos ver se a partir de agora essa mudança vai cair no gosto dos fãs. Um ponto super positivo que eu achei nesse filme foi a diversidade de etnias e de gênero entre os personagens. Nós temos um personagem indiano, 5 mulheres e 5 homens, então aí fica em equilíbrio, um negro, um asiático, uma personagem surda e um personagem homossexual. E sinceramente, eu achei essa diversidade muito interessante e muito inteligente, porque mostra que qualquer pessoa pode ser um super-herói. É algo inclusivo e que, pelo amor de Deus, né, já tinha passado a hora de ser destaque e de ser colocado nos cinemas. E por falar nessa diversidade, teve gente que ficou aí um pouco nervosinho na internet por causa de um beijo gay entre 2 personagens. E pra essa galera só tem a dizer, né? Sem tempo, irmão. Bora se atualizar, deixar esse conservadorismo besta de lado e seguir a vida. Primeiro, que toda forma de amor é válida. O que não vale é esse ódio besta, essa discriminação que algumas pessoas têm. Segundo, que é um beijo que é quase um selinho. Eu mesmo esperava mais dessa cena. Mas vamos lá, se você tá falando assim, ah, meu filho vai ver essa cena, e como é que vai ser, blá blá blá, blá blá blá. Primeiro, que o filme logo no início tem uma cena de sexo entre um homem e uma mulher. Então, se ele não pode ver um beijo, ele também não pode ver uma cena de sexo entre um homem e uma mulher, tá certo? O que deveria ser até o contrário, né? Não pode ver uma cena de sexo, mas poderia ver uma cena de beijo. Já com relação à direção e ao roteiro, eu acho que algumas escolhas por parte da diretora e da roteirista Chloé foram muito bem feitas, como por exemplo, dar essa sensação de introdução a esses novos personagens, até para que a gente possa ir se acostumando com eles a partir de agora. Eu também gostei da forma como toda essa mitologia ela foi retratada no filme, como alguns conhecimentos, tecnologias e ferramentas foram trazidas pelos Eternos para a humanidade. É algo que, pelo menos para mim, mexe muito com a minha cabeça, é algo histórico. Inclusive, eles fazem alguns pontos com parte da nossa história, como a participação dos Eternos na Mesopotâmia. E no final do filme, eles mostram também algumas imagens de monumentos milenares que até hoje nós não temos um total conhecimento sobre a origem deles, como Stonehenge, por exemplo. E tudo isso eu gostei bastante. Por outro lado, eu achei que alguns personagens foram pouco desenvolvidos no filme. A Cersei, por exemplo, que no filme se torna uma líder, tem um enriquecimento, digamos assim, um pouco pobre, pelo menos no meu ponto de vista. E no que seria o ápice dela, fica tudo muito fraquinho, sem emoção, sem criar na gente aquela empatia e aquela torcida pela evolução dessa personagem. No meu ponto de vista, foi algo que ficou um pouco a desejar. Pode ser também que isso tenha sido algo proposital para mostrar uma maior evolução de Cersei nos próximos filmes. É possível. Então, vamos aguardar e ver o que pode acontecer daqui para frente. E falando no desenvolvimento dos personagens, eu acho que os outros heróis se desenvolveram melhor no filme, como a própria Tena e a Duende. Eu acho que eles evoluíram melhor e tiveram também um desenvolvimento melhor no filme. Uma coisa que pesou bastante para mim foi o CGI, que é a computação gráfica. A computação gráfica que é quase imperceptível para a gente, como a adição de alguns elementos, ambientes, naves, essa ficou muito boa e bem aceitável. Mas quando o assunto era a criação de seres orgânicos, eu acho que ficou um pouco a desejar. E isso é algo que é bastante perceptível, principalmente em uma das cenas pós-crédito, quando o Troll Pip aparece pra gente pela primeira vez. Ficou bem com cara assim de videogame, algo muito feio. Mas uma coisa que é certa é que Eternos está dividindo a opinião entre os fãs. Isso porque alguns esperavam um filme mais ao estilo Vingadores, né? Mas enquanto outros ficaram bem satisfeitos com esse estilo mais épico, mitológico e que promete trazer também linhas medievais ao universo Marvel nos cinemas. O fato é que o filme é bom no que ele se propôs a fazer, embora existam sim algumas coisas a melhorar em futuras sequências, até para satisfazer esses fãs que não estão tão acostumados assim com essa nova fase da Marvel. Mas bora de nota? Com base em tudo que eu falei nesse vídeo aqui, a minha nota para Eternos é 8. Tem muito potencial, então vamos aguardar os próximos filmes. Meus amigos, esse foi o meu vídeo de hoje com a minha crítica e análise do novo filme da Marvel, Eternos. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, que isso é muito importante pra gente.
E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, já se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E você, me diz aí, o que você achou de Eternos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E para finalizar esse vídeo, eu deixo como sugestão aqui do lado a minha crítica sobre o filme Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Um abração para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Fui!